Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês a respeito de um dos assuntos do momento. Apesar de que o jogo ele já foi lançado já faz um mês e meio, já vai bater 2 meses daqui a pouco, mas é um assunto que ainda está, vamos botar assim, em alta, vamos botar assim, né? E também não é para menos, devido ao ocorrido, ok? Que é o que? São os quesitos para poder você rodar o jogo Alan Wake 2. Primeiramente, o jogo, como falei, ele foi lançado já vai fazer quase 2 meses, e eu confesso que no primeiro momento eu não, não dei tanta, vamos dizer assim, tanta atenção para a questão dos requisitos desse jogo. Porque para mim, o pessoal tava assim, você viu uns vídeos do pessoal falando, comentando, né? Mas eu não imaginava que fosse algo de tamanha gravidade. Porque às vezes, quando você lança um jogo, né? Em geral, às vezes o pessoal se assusta com os requisitos, mas é um susto assim, é um susto assim, tá pedindo, no jogo anterior ele estava pedindo, vamos dizer assim, um Core i5 de quarta geração, e agora ele está pedindo um Ryzen R7. Não é algo assim de você se espantar tanto. Ou então no jogo anteriormente ele estava pedindo uma RX 570 para o mínimo, e hoje ele já está pedindo uma RX 2060 para o mínimo. Não é algo de você se espantar tanto. Até porque, mesmo assim, mesmo que a pessoa, nesse caso aí, desse jogo em questão, que eu usei como exemplo, se o jogo ele antes estava pedindo uma RX 580 e agora ele está pedindo uma RTX 2060, provavelmente você ainda ia conseguir rodar com a RX 580, tirando ali muitos filtros e às vezes até diminuindo a resolução, mas você ia conseguir rodar. Na maioria das vezes, quando isso acontecia, você conseguia rodar. Mas agora é diferente. O que acontece? Teve um jogo anterior, que foi o remaster desse jogo, do primeiro jogo na verdade, né, do Alan Wake, do 1, né, da primeira versão, que ele pedia, pedia requisitos não muito fortes para você rodar. Você com um computador aí da década passada, você conseguia rodar esse jogo de boa, né, botar aí, gostando de falar, né, dos FX, né, você com FX 8350, um 6300, um i5 da segunda, terceira geração, um i7 da primeira, segunda, terceira geração, você conseguia empurrar esse jogo. Você bota ali uma RX 570, rodava ele de boa, né? Uma GTX 1060, né? Uma 1050 Ti, você rodava o jogo. E aí passaram-se anos, né? E o que acontece? Você chegou em 2023 e, para surpresa de muitos, inclusive a minha, foi uma enorme surpresa, vem o jogo é lançado e os requisitos que ele pede para poder rodar são absurdos. Absurdos. No primeiro momento, o jogo está sendo muito falado sobre o critério de beleza, da evolução que ele representa. Não, é um jogo muito bonito, é um jogo que tem uma transparência perfeita, objetos bem desenhados, bem construídos ali, né, nos cenários, né. Esse é o primeiro ponto que chamou muita atenção do pessoal. O jogo é muito bonito, e realmente é, não estou desmerecendo. Foi um trabalho muito bem feito da parte gráfica, excelente. Em segundo lugar, o pessoal também está elogiando muito o enredo, o jeito do jogo, o formato do jogo, aquele jogo que ele mostra o suspense, né? Aquela dúvida, o que vai acontecer, né? É uma história que é uma história bem interessante, na minha visão bem interessante. É uma história que quando eu vi, né, a sinopse, é uma história que me lembrou muito o Far Cry 3. Eu era viciado naquele jogo. Lembro que quando eu vi a sinopse do Far Cry 3, eu assim, de cara, quando eu vi como é que era a história lá da ilha, né, dos amigos lá que se perdiam na ilha e tal, cara, aquilo ali me apaixonou na época. Eu não era muito vidrado assim na época, né, em jogos assim de PC. Eu não usava o PC nessa época bem pra jogar, mas foi um jogo que fez mudar a minha placa de vídeo. A minha placa de vídeo era uma placa de vídeo onboard, né, era aquela GeForce, se eu não me engano era 7025, não tenho certeza. Era uma GeForce, era um chipset da GeForce, onboard. Tinha uma placa mãe, só que a placa mãe era M3, era da AMD. Mas o chipset era da GeForce. Mas era uma placa que ele até rodava algumas coisas, mas não rodavam, claro, jogos atuais. Então isso daí, né, eu não queria gastar praticamente absolutamente nada para jogar. E aí eu comprei lembro que na época eu comprei uma Radeon 5450 para poder rodar o Far Cry. E eu zerei o Far Cry com essa Radeon.
Eu zerei que a 30, 35, 40 FPS no low, do low mesmo, naquele low rasteiro, as configurações mais baixas do jogo, eu consegui rodar, né? Ficava jogável, 30, 40 ficava jogável. E eu lembro que eu fui muito zoado na época por algumas pessoas, porque eu falava, poxa, essa Radeon aqui tá uma beleza, uma placa que custa menos de 100 cruzeiro, e eu tô rodando nela jogos atuais. Lembro que eu rodei Crysis 2, Crysis 3, pasme, Crysis 3 ele ainda aguentou rodar, Far Cry 3, Need for Speed, e eu comentando, né, poxa, que beleza, a plaquinha até é boa, mesmo no low, mas pô, custou 100 conto, menos de 100 conto, e tô me divertindo, mesmo ali a 30, 40 FPS. E eu lembro que teve gente que me zoou, dizendo, não, que isso, tá, você rodou, mas você rodou a 30 FPS, você rodou a 40 FPS, né? Né? Então, mas voltando aqui pro jogo, né? Então, o enredo e a parte gráfica foi uma das coisas bem interessantes no jogo. Mas e aí, cara? Parou por aí. Porque o que representou essa questão, né? É uma coisa que o pessoal, eu vejo que não tem muita gente que reparou. O pessoal não está reparando no que está acontecendo. Vamos lá. É um jogo mal otimizado? Na minha visão, ele está mal otimizado. De um jeito ou de outro, ele está mal otimizado. O que aparentemente foi feito ali foi o seguinte: tem a parte do software, e essa parte do software é uma parte que foi posta para trabalhar de uma maneira frenética, com tecnologias de forma frenética. E o que acontece? Antigamente, a gente sempre teve aquela questão do software estar mais evoluído do que o hardware, e do hardware estar mais evoluído do que o software. De uns anos para cá, o hardware estava muito mais evoluído do que o software. Então, você tinha, por exemplo, você pega aí, vamos dizer, eu gosto muito de usar processador, que é o que mais trabalha. Você tinha aí um i3, que ele conseguia fazer uma renderização, dependendo aí do arquivo, sem demorar muito tempo. E ele é um processador ali de 2 núcleos, 4 threads. Então você vê que é um processador simples, um processador de entrada, conseguia fazer um trabalho até razoável, com um software de renderização top, tipo o do Adobe, né? Aquele Blender, né? Handbrake, entendeu? Então você consegue ver que são softwares bem afinados, e mesmo assim o processador simples ele conseguia fazer essa tarefa aí razoavelmente bem. Só que agora, com essa questão dos jogos, ficou demonstrado que a tecnologia ela está pulando mais para o lado do software do que para o lado do hardware. Então, hoje parece que o software ele diz assim, ele precisa de um hardware mais forte para poder suportar ele. Ou seja, hoje você tem, né, em outras palavras, você tem um hardware, o hardware mais top que você tem hoje não consegue suportar tão bem as tecnologias que você tem hoje. Ele não consegue levar. É tipo como se fosse uma pessoa que levanta peso, né? Então tem aquela pessoa ali da academia que ela levanta o peso. A pessoa é o hardware, o peso é o software. A pessoa ela consegue levantar até, vamos dizer, 300 quilos. Ok, então o peso maior que tinha ali, olha, é tranquilo. Então esse cara aí ele levanta uma coisa magnífica. Porque o peso maior que eu tenho aqui na minha academia é 200 quilos, então ele vai carregar de boa. Ele levanta 300 e consegue levantar de boa 200. Só que aí do nada chega alguém e bota ali, ó, tá aqui, ó, meia tonelada, 500 quilos. Consegue levar, amigão? O amigão vai falar, poxa, eu não consigo, filho. Então, o que a gente pode ver é que o hardware que está hoje aí, olhando para esse jogo, essa tecnologia que foi implementada nesse jogo é uma tecnologia extremamente comilona. Então você tem um jogo que não está tão bem otimizado. Eu não digo que ele está extremamente mal otimizado, não. Ele está não muito otimizado. Isso aí. Mas, mais do que isso, a tecnologia que foi implementada nele, que, assim, na minha visão, acho que foi até exagerada, mas a tecnologia que foi usada nele é uma tecnologia que se mostrou muito comilona. Entende? Tipo aqueles carros que comem muito combustível, bebem muito combustível, né? O pessoal fala que... Comer foi fogo, né? O pessoal fala que eles são beberrões, né? Aquele carro que você sai do posto, né? Dá uma volta aqui no quarteirão, pronto, já tem que abastecer ele de novo porque ele bebe muito combustível, né? Chamam carros de beberrões. Então, o software que foi usado, o tipo de software que foi utilizado nesse jogo, poderia ter sido utilizado outro software? Poderia. Mas não, foi utilizado esse determinado. Né? Esses, na verdade, determinados. E são softwares que consomem muito, principalmente da placa de vídeo. Então, assim, eu me arrisco a dizer que esses softwares eles vão precisar ali de uma
para rodar bem mesmo, só na próxima geração de placas de vídeo. Esse jogo, para ir rodar bem esse jogo, só na próxima geração de placas de vídeo, e olhe lá. Então são softwares, como eu falei, comilões, comem muito desempenho. E a placa de vídeo que a gente tem hoje, as tops, elas rodam o jogo? Rodam bem? Aí já é outra coisa. Porque tem muita gente que está felizona com 30 FPS, 40 FPS. Gente, inclusive, que, né, há tempos atrás fala assim, esse jogo está rodando a 30, 40 FPS, o pessoal torceu o nariz. Hoje está 30, 40 FPS, tem muita gente que está, não, que lindo, que maravilhoso. Enfim, você vê hardware hoje, top, penando para poder rodar esse jogo. Foi algo exagerado que foi feito nesse jogo, exagerado. Eu achava muito mais valioso, já que fosse implementado esse tipo de tecnologia, que isso fosse feito de maneira gradual. Por que você não, assim, até você implementar essa tecnologia, não se teria certeza se teria placas de vídeo suficiente para poder rodar essa tecnologia? Do que adianta você ter uma tecnologia se você não consegue rodar ela a contento? Né? Do que adianta você ter um carro que corra a 500 km por hora se você não tem ninguém que consiga pilotar esse carro, ninguém habilitado para poder pilotar esse carro? Beleza? Vai dar ruim, beleza? Então, isso aí que eu vejo. É uma tecnologia que poderia ter sido implementada daqui a 2, 3 gerações. 2, 3 gerações. Show de bola? Para quê? Para dar tempo da pessoa já às vezes trocar a placa de vídeo, se preparar para poder ter um PC gamer ali, né? Beleza, poderia ter sido feito assim, mas não. Foi na base da paulada. Falei, toma, pá, é aqui. Se tiver, roda. Se não tiver, chupa dedo. Beleza? Então, eu acho que, na minha visão, foi um equívoco. Mas, cara, o jogo é lindo, tem que evoluir. Tá bom, cara. Agora a gente vai chegar na parte final dessa questão. Eu me arrisco a dizer que se os próximos... Escreve o que eu tô falando. Teve um vídeo atrás, tempos atrás, que eu falava a respeito das placas de vídeo de entrada para computadores de gamer. Era o futuro das placas de vídeo, onde eu afirmava que as placas ali de início, as placas de entrada, elas iam sumir. E é o que está acontecendo. Agora, com lançamentos como esse desse jogo, cara, isso aí vai acontecer certamente a rodo. Vai ser certeza que isso vai acontecer. Beleza? Então, assim, nesse jogo eu vejo que se preocuparam tanto com vamos dizer, tanto com a qualidade gráfica, tanto com, né, com os elementos assim do jogo, de deixar ele bonito, e muito pouco com a possibilidade de alguém conseguir rodar o jogo. Inclusive, isso pode acontecer, pode levar, né, pode ser que aconteça das pessoas nem comprarem o jogo, porque não tem hardware, não tem condição de comprar hardware para poder rodar o jogo, que é o cúmulo do absurdo. Vamos dizer, uma pessoa que montou, nesse começo de ano aí, montou um computador ali com uma GTX 1080 que rodava praticamente todos os jogos até agora, chega nesse jogo, por causa de implementações para deixar o jogo bonitinho, você não pode rodar o jogo. Isso é um absurdo. Isso é jogar contra si mesmo. Né? Você pode fazer com que assim, cara, você tem que entender que você vende jogo, você não vende peças. Se você quer implementar esse tipo de tecnologia, que é um tipo de tecnologia assim, vamos dizer, entre aspas, inovadora, porque se é um tipo de tecnologia que as placas de vídeo mal estão conseguindo empurrar, a gente pode dizer que é algo inovador. Então você, assim, o que eu vejo que poderia ter sido feito aí é o seguinte: você quer implementar essa tecnologia agora, é agora que você quer? Faz uma versão do jogo light, faz a versão top e a versão light. Se der, bota as duas, uma dentro da outra. Chega ali, o camarada instalou o jogo, né? O próprio jogo já identificar, bem, ele tem processador tal, memória tal, placa de vídeo tal, dá para ele rodar, segundo as informações que foram programadas aqui, dá para ele rodar ali no low do low, com tudo lá embaixo, e mudando a resolução. O próprio jogo faria essa otimização. Agora, se o hardware do camarada aguentasse o talo dos talos, ele poderia ter essa opção de rodar no talo. Olha, amigo, a gente aqui encontrou algumas configurações para você, algumas configurações de otimização para você. Escolha que lhe servir melhor. Pronto. Poderia ter sido feito isso. Você não ia deixar de rodar o jogo e quem quisesse ia ter um jogo bonitinho. Pronto, acabou. Beleza? Ia ter um modo, vamos botar assim, ultra e o modo light. Beleza? Pronto, tá resolvido. Mas fazer do jeito que foi feito, você, assim, foi meio que forçando a galera a trocar de máquina. Né? Às vezes a pessoa ela nem montou uma placa de vídeo tão antiga. Você botou uma 2060.
Ah, cara, mas com a 2060 você consegue rodar o jogo. Tá, você consegue até rodar o jogo, mas não muito bem. Você consegue empurrando com a barriga, não muito bem. Então, é uma coisa que eu posso dizer pra você. Eu vejo que é um engano do pessoal que tá ali admirado. Ó, o jogo é muito bonito. Ele efetivamente é bonito. O jogo tem um ótimo enredo. Sim, ele tem um enredo muito, muito interessante, como eu falei. A questão é que, se for implementada essa tecnologia nos próximos jogos, amigo, se prepara, porque você provavelmente vai ter que usar um crossfire, um crossover, provavelmente você vai ter que usar isso daí, ou então você vai ter que trocar de placa de vídeo aí a cada 1 ano, 2 anos. Ou seja, antigamente você conseguia ficar com uma placa de vídeo ali por uns 5 anos, 6 anos, 7 anos, dependendo do caso. Essa minha RX 560, eu comprei ela foi em 2018, quando a minha R9 270 queimou. Ela estragou, na verdade, o chip de memória de vídeo. Eu comprei ela em 2018, ok? Foi pouco tempo depois do lançamento dela. Cara, 2018, bota aí, a gente já tá em 2023, final de 2023. E eu rodava praticamente todo jogo com ela hoje. Todo. Se você botar um jogo aí, tá certo. Às vezes eu não vou conseguir nem rodar ali nas configurações do low, mas você diminuir a resolução, fazer alguma coisa, às vezes um overclockzinho ali para ganhar uns 10 FPS ali a mais para poder empurrar, você conseguia rodar. Hoje não. Então você bota 18, 19, 20, 21, 22, 23, arredonda aí 24, 6 anos. Cara, são 6 anos com a mesma placa de vídeo. Isso antes, se começarem a implementar esse tipo de tecnologia nos jogos, que a princípio é que o que provavelmente vai acontecer, porque que negócio, né? O pessoal viu que era uma evolução e o pessoal vai querer evolução. Não, passou um boi, passou uma boiada. Mas se isso for uma verdade, vocês podem se preparar. Provavelmente vocês vão ter que usar crossover ou crossfire, ou então provavelmente vão ter que trocar de placa de vídeo. Antes vocês trocavam de 5 anos, vamos supor. Vocês vão ter que trocar de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos de placa de vídeo. Por quê? Porque não, assim, em 5 anos a placa de vídeo não vai conseguir acompanhar a evolução do software. O software deu uma disparada na frente do hardware. O hardware não vai conseguir acompanhar o software. Então, eu até vi um comentário, um rapaz falando algo interessante. Ele falando, eu quero ver esses que estão falando que o jogo é isso, que o jogo é aquilo, que é lindo e tudo mais, daqui a 2 anos, vendo uma placa, tipo uma 4090, 4080, que custa aí 4, 5 mil, eu não tenho uma ideia de quanto que é, mas acredito que seja nessa faixa de preço, eles verem essa placa de vídeo não funciona mais praticamente em jogo nenhum daqui a 2 anos. Porque é isso que vai acontecer. Daqui a 2 anos, nessa velocidade, você vai pegar uma placa de vídeo que te custou uns, vamos botar 5 mil reais, não conseguindo rodar um jogo a mais de 25 FPS, cara. Isso é ou não é um absurdo? Isso no low, às vezes. Médio, low. Isso é um absurdo. Um absurdo. 5 mil reais. Cara, com 5 mil reais tu tira a carteira de motorista, tu compra um carro usado, andando. Tira a carteira de moto, compra uma moto, viaja, beleza? Paga ali algumas dívidas que você tem. 5 mil reais, 5 anos de academia. Quase. Vamos estar em 3 anos de academia, beleza? Quanta roupa, quantos pares de sapatos você não consegue comprar com 5 mil reais? Alimentos, você não consegue comprar com 5 mil reais. Investimento, você não consegue fazer com 5 mil reais. Entende? E aí você vai ver esses 5 mil reais, não, você comprou a placa de vídeo lá, a braba mesmo, a 4080, 4090, comprou esse ano. E aí você, tô abafando, vou rodar tudo aqui a 200 FPS, 100, 200 FPS. Aí lança um jogo, tá, lançou o jogo. Aí você roda esse jogo, pô, tu tá ali penando pra poder conseguir os 60, penando. Aí você já começa a ficar aflito. Aí vem a próxima geração de jogo, aqueles 60 que você conseguia, já baixou para 40, 45, que foram implementadas outras tecnologias de suporte a essas tecnologias que já existiram no primeiro jogo. Cara, quando bater 2 anos, 3 anos, essa tua placa aí daqui a pouco não vai estar rodando nada. Vai ter que estar botando no low ali, uma resolução paupérrima, para poder rodar. Ou seja, a sua placa de vídeo vai ficar mais velha, mais rápido, 2, 3 vezes mais rápido do que ela ficaria. Aí eu te pergunto, e aí? Ele ainda continua bonitinho como você acha? Não é bonito? Não é lindo? Você reparou isso? Ou você estava preocupado em ver só a beleza do jogo? Tem gente que fala que é assim mesmo, que tem que evoluir. Mas isso aí é gente que tá com a grana, né, meu irmão? Tá com a grana, cara. Aí você não pode viver, né, no mundo da novela, né, mano? Isso daí é mundo de novela, tá ligado? Por quê? É a galera que é tranquilo de grana, cara. 5 conto pra ele, 10 conto pra eles. Cara, é a cervejinha do fim de semana, cara. É o whiskyzinho que ele bebe ali no fim de semana ali na boate. Pra você não, você precisa de grana. Pra você, certamente, se você conseguir levantar 5 conto, 10 conto pra dar numa placa de vídeo, quase 10 conto, com certeza você sua muito, você sua às vezes anos pra você conseguir fazer isso. Porque ele consegue ali em 1 mês, 2 meses, 3 meses, você leva anos pra poder você fazer. Então, meu irmão,
não vai por essa não. Não vai pensando assim não, beleza? A vida dele é a vida dele. A sua vida é a sua vida, beleza? Show de bola? Então daqui a pouco, aí o pessoal também levantou muito a questão do crossfire e do crossover. Imagina, cara, daqui a pouco você ter que colocar 4 placas de vídeo, 2, 3, 4 placas de vídeo parrudas para poder você rodar um jogo. Coisa que antes, pô, o pessoal vai falar assim, poxa, você chegar lá na loja, falar lá com o vendedor, me vê 4 placas de vídeo dessa daqui. O cara até estufa o olho, poxa, você tá pegando placa de vídeo assim tão braba? Desculpa perguntar, mas você tá querendo fazer o quê? Mineração? Né? Garimpar moeda? O que você quer fazer? Desculpa perguntar. Você não? É que, sabe como é que é? Tem 2 lançamentos vindos aí, né? Já estão para lançar 2 lançamentos aí de jogos, e eu fiquei sabendo que eu vou precisar de 4 placas de vídeo para poder rodar o jogo. Olha só que lindo. E sabe pra quê? Pra ele ficar mais bonito na minha tela. Não é bonito? Não é lindo? Não é maravilhoso? Enfim, já extravasei aqui o que eu pensava a respeito. Agora eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Beleza? Pois bem, o que fazer numa situação dessa? Bem, eu falei naquela época do Phenom 2x6, né? Só relembrando, né, o que aconteceu no Phenom 2x6. Eu tinha o Phenom 2x6, eu tenho até um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Eu tinha o Phenom 2x6, só que eu queria jogar o Far Cry 5. O Far Cry 5 foi lançado, aparentemente ele rodava no Phenom 2x6, né, por parte de potência, mas depois eu vim a descobrir que o Phenom 2x6 não ia rodar o jogo porque faltava uma instrução que o Phenom 2x6 não tinha. Ou seja, o processador ele tinha força para poder empurrar o jogo tranquilamente. Tanto é que eu rodei depois nele o Far Cry New Dawn, que veio depois ainda do Far Cry 5. E o Far Cry New Dawn rodou nele de boa. E era praticamente o mesmo requisito do Far Cry 5. E rodou de boa, tranquilo. Então, ele foi lançado, o Far Cry 5, o Phenom 2x6 não rodava, o jogo nem chegava a rodar por causa disso. E eu me vi obrigado, como eu queria rodar muito o Far Cry 5, eu me vi obrigado a trocar o Phenom 2x6 pelo FX 8300. Como a minha placa-mãe ela funcionava, o FX, né? Eu fiz essa troca. Na verdade foi uma troca barata, foi menos de R$200, valeu a pena. Até pela questão de um pouco mais de desempenho, né, que o FX tem. Que muitos dizem que não tem, mas tem. O pessoal falava que não tem. O FX ele é um pouquinho mais forte do que o Phenom 2x6. Dependendo do teste, até até bem superior. Mas enfim, são outras questões. E aí eu consegui rodar com o FX 8300 de boa. O que aconteceu? Depois de muito tempo, foi lançada uma versão do Far Cry 5 que rodava nos processadores que não tinham essa instrução. Então rodava na época eu lembro, tinha o Phenom 2x6 não rodava, o Phenom 2x4 não rodava, Athlon não rodava, os Athlon Socket M2, M3+, não rodavam. Tinham muitos Core 2 Quad, Core 2 Duo que não rodavam também o jogo. Então esses processadores com essa versão conseguiram rodar o jogo de boa. Só que aí, olhando assim, qual a diferença que eu vi no Far Cry 5 que rodava no Phenom X6 e do Far Cry 5 que não rodava no Phenom X6? Sabe qual que eu vi? Nenhuma. Aí eu te pergunto, pra que foram colocar aquela necessidade daquela instrução no jogo? Se o jogo rodava sem aquela instrução, pra quê? Não sei. Eu vou continuar sem saber. Mas enfim, hoje parece que o que está acontecendo é algo não parecido, um pouquinho similar. Então o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu não recomendo que vocês comprem agora o jogo, beleza? Não recomendo que vocês comprem agora o jogo. Só se você efetivamente, claro, tiver já computador suficiente para rodar ele. Ah, cara, eu tenho uma placa aqui que eu vi ela aqui no teste, ela chorando, dá uns 30 FPS, dá pra poder empurrar esse jogo aqui, dá pra poder me divertir. Beleza, tranquilo. Mas se você não tem pra que você correr pra comprar o jogo agora. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque futuramente, e aí já entra outra questão, também não recomendo que você, antes de eu falar dessa questão do jogo, segundo ponto, não recomendo que você saia comprando hardware à torta e direito agora, beleza? Então, não recomendo que você nem compre o jogo e nem que você mude o seu hardware agora. Por quê? Porque tem gente que às vezes vai comprar, não vou comprar agora para daqui a pouco tempo eu mudar meu hardware, né? Ou então vou tentar rodar de qualquer forma agora aqui e vou, enfim, não faça isso, porque senão você vai ter um hardware aí, você vai estar arriscando seu hardware aí. Você vai comprar um jogo aí que provavelmente não vai rodar, você não vai conseguir nem 20 FPS para poder fazer um agrado aí, nem 10 FPS para poder fazer um mínimo agrado aí, e você vai perder dinheiro na compra. Então, se você não tem hardware para empurrar o jogo, no primeiro momento, não compre.
Segunda coisa, não fica afobado para poder comprar hardware, para poder você já sair trocando a tua máquina, porque às vezes é uma máquina que está com você e tem o quê? 2, 3 anos no máximo, e você vai gastar um dinheiro para poder comprar uma placa de vídeo aí para poder melhorar o teu setup para poder rodar um jogo só. Certamente esse setup que está com você consegue rodar, pelo menos no médio, no low ali, 90% dos jogos, então não recomendo a troca agora. Tá, cara, mas então o que eu vou fazer? Você tem que esperar. Você não quer arriscar perder o dinheiro? Você quer arriscar perder o mínimo de dinheiro possível? Então, espere. Pode ser que venha uma otimização, beleza? Pode ser que talvez dessa otimização hardwares mais antigos passem a rodar, né? Não custa esperar, né? E mais para frente a tendência é que o jogo ele fique mais barato, beleza? Então você vai conseguir comprar certamente o jogo mais barato e provavelmente ele mais otimizado, beleza? Às vezes pode acontecer do jogo não sair muito e se virem via alguma atualização, assim como aconteceu no Far Cry 5, né? Via alguma atualização ou alguma versão mais light do jogo, fazendo com que você não precise trocar o seu hardware, beleza? Então, a pior situação que você tem agora é ser afobado, beleza? Porque aí pode ser que você perca seu rico dinheirinho, e aqui o meu canal eu sempre prezei pelo custo-benefício e vou continuar fazendo isso. Não vale a pena você gastar com computador para poder jogar joguinho, beleza? E eu vou continuar defendendo isso. Eu estou assim desde pelo menos 2011, 2010. É esse o meu pensamento. Não gastar tanto para poder rodar joguinho. Joguinho não vai me fazer ganhar dinheiro. Joguinho não vai encher a minha barriga. Joguinho no máximo vai me divertir. Então é entretenimento, é um passatempo. Só isso. Bem, era isso que eu tinha para poder falar por hoje para vocês. Um abraço a todos os senhores. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Quem quiser deixar um like, deixa um like. Quem quiser deixar um dislike, deixa um dislike. Fiquem todos bem. Conto com a sua inscrição e o seu comentário aqui para poder fortalecer o canal. Fui.